Boa noite a todos. Meu nome é Alan, minha colega Gabriela. Vamos apresentar um seminário de cálculo numérico sobre os polinômios ortogonais de Lagrange, certo? Bom, para iniciar a gente vai falar um pouco sobre a história dele, né? Ele que é francês, nasceu em 1752 em Paris e veio a falecer em 1833, após uma longa e dolorosa doença. Bom, ele elaborou uma tese em Física e Matemática no ano de 1770 e entre suas obras, uma das mais importantes foi a Elementos de Geometria, né? Que ele fez uma proposta para aprimorar os elementos de Euclides, né? Então vamos ao que interessa, vamos aos polinômios. Bom, a relação de ortogonalidade do polinômio ortogonal de Lagrange, ele traz o seguinte, que existe a variação entre menos 1 e 1 na integral, onde o polinômio de Lagrange ele tem um grau, e essa relação com qualquer outro polinômio, né, ele forma produto escalar entre o polinômio de Lagrange e qualquer outro, certo? Com um detalhe, o polinômio de Lagrange ele tem que ter o grau maior ou igual ao outro polinômio, certo? Então o que é que acontece? O resultado dessa integral entre o polinômio de Lagrange e qualquer outro, caso o resultado dela no intervalo de menos 1 e 1 dê o resultado de 0, a gente vai ter o grau do polinômio de Lagrange diferente do outro polinômio, certo? Caso eles sejam iguais, sejam do mesmo grau, vai dar sempre uma equação definida por 2 sobre 2 vezes n mais 1, ok? Bom, caso não exista a informação sobre qual grau do outro polinômio, a gente vai precisar utilizar a fórmula de Rodrigues para descobrir, certo? Então, a fórmula de Rodrigues ela tem o seguinte, que o polinômio ele é 1 sobre 2 elevado a n, fatorial de n, com a derivada enésima de x ao quadrado menos 1 elevado a n, certo? Então a gente utiliza essa fórmula de Rodrigues para descobrir qual o grau do polinômio que não foi informado. Agora a gente vai seguir com a colega Gabriela no exemplo. Obrigada. Bom, meu colega ele acabou de citar os primeiros passos para poder a gente calcular. E como é que a gente vai verificar a ortogonalidade entre os polinômios? A gente vai primeiro olhar os polinômios que a gente tem, que no caso aqui a gente tem o P4 e a gente tem o Q3, certo? E a gente vai fazer o cálculo dela utilizando aquela integral que a gente viu anteriormente. Substitui, né, P4 e Q3 na integral, sendo que não pode mudar o intervalo, que tem que ser de 1 a menos 1. E eu sei que pela definição, como aqui é de ordem 4 e aqui é de ordem 3, são diferentes. Então toda vez que for diferente, é 0. Pronto, já que é 0, já vou integrar. Faço aqui a integração. Depois que eu fiz o cálculo da integração, eu vou substituir no intervalo. Depois que eu substituir no intervalo, eu vou fazer o cálculo, né? De menos 1 sobre o outro, que aí eu achei que deu 0. Pronto. Eu achei que deu 0 é ortogonal. Esse foi o nosso primeiro exemplo. Por quê? Nesse nosso primeiro exemplo, ele usou um polinômio de Lagrange e usou outro qualquer, como diz lá na definição. Agora, quando for de ordens iguais, a gente vai fazer também do mesmo procedimento.
Só que aqui eu elevei ao quadrado porque justamente são iguais as ordens. Então, já que são iguais, eu peguei e deixei elevado ao quadrado. Sempre vai ser dessa forma. E sempre, não pode esquecer que não pode mudar o intervalo. Tem que ser de -1 a 1. Depois que eu substituir na própria fórmula, na própria integral, eu vou fazer o cálculo da integral. Fiz o cálculo da integral, deu x ao cubo sobre 3. Vou substituir agora no intervalo. Depois que eu substituir no intervalo, eu achei que deu 2/3. Ou seja, eu vou ter esse resultado aqui, como diz lá na definição, que quando for diferentes, dá 0 no ortogonal. Agora, quando for igual, ele dá essa fraçãozinha, esse polinômio. Isso. Pela definição é isso aí. E tem a parte do Scilab. Vai gravar o Scilab ou não? Pronto, temos o Scilab aqui. Viu como é que diminui? Não, como é que diminui a tela? Ah, tá, desculpa. Pronto. O Scilab aqui já rodou. Tem aqui, ó. Tá vendo? A integral é igual. Isso. Pronto, o código aqui no Scilab, a gente colocou o primeiro polinômio, definiu quem era, fechou a função. Depois, na segunda, a gente definiu o segundo polinômio, definiu a função, fechou. Pronto. Depois vem a parte do cálculo. Aí você vai ter que definir aqui como será o cálculo. No caso, você vai colocar integrate e é da integral. Aí vai substituir, né? Lá na fórmula, que é a própria integral. E também não pode esquecer do intervalo, que foi de -1 a 1. E também eu vou descrever aqui embaixo quem será o x. O x é meu intervalo. E o P1 vai ser o próprio x, o P2 o x e o P1 vezes P2 vai ser o nosso y3, que é onde a gente vai ver a nossa ortogonalidade no final. Pronto. O restante aqui são arbitrariedades do Scilab. E depois que a gente coloca para rodar, dá exatamente isso aqui. Pronto. Esse cálculo enorme. Vai aumentar mais do que isso? Conectando. Vai aumentar mais do que isso aqui? Eita. Toma, aí. O que você pode concluir aí no final? Lindo. Peraí que vai chegar lá no final, é grande. Você pode diminuir esse número de espaços. Lá, né? Pronto. Chega. Tá bom. E ele falou que são ortogonais ou... Não, não é ortogonal, não. Isso aí não, né? Não, esse daqui não é. O primeiro que dá ortogonal, o segundo não dá, não. Certo. Então finaliza, né? Finaliza, em nome de Jesus. Tchau, gente. Beijinho.